vou aqui apresentar o projeto, né, um pequeno projeto aí que foi solicitado para fazer. O projeto ele tem como base fazer a automação do link que foi enviado junto com o e-mail desse site aqui, Salsidemo. Quando a gente coloca o usuário, coloca essa senha e faz alguns testes aí na plataforma. Ok, seja uma compra completa. Primeiro vou mostrar a estrutura do projeto, como que está estruturado o nosso projeto aqui, o meu projeto na verdade. Então vamos lá, deixa eu diminuir. Tá, esse aqui é um projeto Maven que eu iniciei, fiz fazendo em Java. Nesse projeto Maven tem uma parte de teste, onde a base do projeto é a seguinte: eu tenho uma pasta core, que é onde eu tenho uma classe, que é essa classe WebAction. Ela é onde eu mapeio todo tipo de interação que eu possa ter com o navegador. Por exemplo, para me dar um scroll, para mim pegar um texto para comparar na página, para mim fazer um clique num elemento. Então eu faço todo esse mapeamento por aqui, inclusive fazendo o tratamento de time, porque alguns elementos eles precisam estar visíveis para ser clicado. Então eu crio uma classe de actions para que eu tivesse mais facilidade na hora de eu precisar de usar esses métodos aqui. Eu só venho aqui acessar. Essa classe de drive é onde eu faço a configuração do drive, que é o drive que vai fazer a conexão com o navegador. No caso eu estou usando o Chrome. Eu estou deixando ele habilitado em headless, ou seja, ele vai executar sem precisar que o navegador abra, né? Estou usando o drive remoto do Selenium, que é a biblioteca que eu estou usando é o Selenium. Estou usando o Selenium BDD e o Extent Report, que é uma ferramenta, que é um plugin de reporte do Selenium. Então estou usando o drive remoto porque para que eu não precise ficar toda vez baixando lá o drive do Chrome Drive para poder executar. Então ele já faz automaticamente sem precisar atualizar nem nada. Então essa aqui é a minha classe Drive Factory, que eu estou usando o padrão Page Factory para fazer o mapeamento da classe de Drive. Esse método aqui é o método para matar a sessão assim que ela finaliza. Essa classe Property é onde eu faço o chaveamento de browser. E a classe Support, que é onde eu coloco esses enums aqui, que vai dar o tempo para mim na hora de executar cada elemento. Enfim, essa aqui é a classe mais de configuração. Temos aqui a classe Login. Antes de eu falar dela, eu quero falar aqui da classe da Runner, que é onde a gente vai ter todas as Runner que vai executar o projeto. Essa aqui é a Runner principal, é onde ela tem um switch de Runner, onde vai executar todos os testes de uma vez só. Aqui, por exemplo, as Runner funciona como: eu tenho uma tag do Cucumber que eu insiro aqui, e aqui é onde eu indico o caminho da feature, e aqui é onde eu indico o plugin que eu uso para report, ou seja, para fazer os reports. No caso aqui eu estou usando o Extent Cucumber 7, onde ele gera report HTML para mim. Ok, e aqui finalmente a classe Utils, onde eu tenho a hooks, que é onde está as configurações de início de browser, o que ele vai fazer antes e depois. É onde eu seto aqui, onde ele vai salvar no caso os evidências de teste, que é Drive Factory, que chama o Kill Driver. E aqui é onde, por exemplo, eu faço screenshot salvando as telas. Eu tenho alguns exemplos aqui. Essa classe aqui é que eu uso para gravar as telas. Às vezes a gente precisa fazer a gravação para salvar como evidência, que eu uso ela. Essa classe útil com os métodos aqui que também que eu preciso para fazer aí os testes. Eu criei 3 páginas aqui, no caso página de produto, de login, página de compras.
E eu separei elas assim, ó. Na página de login eu tenho a parte de negócio, que é o que? A parte de lógica é onde eu salvo os métodos que eu vou utilizar, por exemplo, para inserir nome, para inserir senha. A class page é onde eu estou mapeando todos os elementos que eu vou precisar usar. E o step, que é a representação do Cucumber, que é os passos. São as ações que vai ser executada quando eu criar na Runner. E essa estrutura segue para todos. Aqui é a feature feita em BDD, né? Cucumber é um plugin, é uma extensão, uma dependência que a gente usa, e é possível você fazer escrita BDD, e essa escrita ela executa os testes com desenvolvimento orientado a comportamento, que é o que foi pedido. Aqui eu tenho um exemplo de login, e aqui a escrita do Cucumber, alguns cenários, né, e alguns cenários de testes aqui. Então a estrutura para produto é a mesma, né? Steps, logic page de feature, e de purchase, que é o caso de compras, também é a mesma. Vamos para execução. Toda vez que eu executo um teste, ele fica salvo, ele gera um report, no caso, e esse report em HTML. No final, esse relatório ele vai sair assim, né? E aqui a gente tem um relatório de teste, quantos cenários passou, quantos falhou, a data de execução, quantas features, quantos cenários no total, quantos passos que foi dado, enfim. Vou fazer só um exemplo de execução aqui, e qualquer dúvida também para responder. Para fazer a execução de todo o projeto, que está no GitHub, eu vou mandar junto com o link. Vem aqui na classe Runner, dá um run. Ele está executando em modo headless, ou seja, não vai abrir no janela do navegador, mas vai executar todos os testes normalmente. Ok. Então vamos lá. Tá executando agora a parte de login. Eu estou executando todos os testes de validação de campo de login, de senha, de preenchimento. Agora ele está na parte de compra, validando itens, validando o campo de preenchimento de dados de compra. E também ele valida o outro cenário, ele valida a quantidade de itens comprados, também está validando o filtro de produtos que tem lá, validando por ordem crescente, decrescente, por número, por valor maior, valor menor, e por ordem alfabética. E aí também valida o total de itens no carrinho, também valida se está removendo certinho os itens do carrinho. Aí no final disso eu venho aqui na página do report HTML, e ele me fala aqui, ó, produto passou. Se algum cenário falhar, ele vai falhar, vai dizer. E se eu precisar das evidências, eu venho aqui, ó, screenshots, e aqui tá todas as evidências de todos os testes que foram feitos. Se você clicar aqui, ó, login fail, login success, filter, tá vendo? Ó, tá vendo? E é isso aí, galera.